Dando continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 7. A partir do capítulo 7, nós leremos, nos referiremos a alguns textos, e ele vem justamente ao encontro daquilo que o Senhor tem a nos ensinar sobre a preservação da família em meio às lutas e adversidades que tenhamos de passar. Então, creio que há 3 semanas atrás, o pastor Ronaldo compartilhou com os irmãos, especialmente o capítulo 6, que fala sobre Noé, e fala que, se os irmãos puderem localizar aí comigo, não é? Especialmente os versos 6, capítulo 6, melhor dizendo, versos 8 a 9, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A Bíblia, a mensagem, traduz esse texto da seguinte maneira: mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. O Eterno gostou do que viu em Noé. Noé era um homem bom, um bom homem, uma pessoa íntegra em sua cidade. Ele andava com Deus e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé achou graça aos olhos de Deus. Aquilo que Deus viu em Noé trouxe alegria ao coração de Deus. Aquilo que Deus tem visto em mim e você, aquilo que Deus tem visto nas nossas atitudes, nas nossas ações e reações, tem agradado a Deus? Deus tem gostado daquilo que tem visto em nós, na forma como temos vivido. No meio de uma geração inteira, o texto diz que Deus, olhando para aquela geração, o seu coração ficou pesado, seu coração ficou triste, e ele só encontrou motivos para se alegrar em Noé. Olhando para Noé. Quando ele olhou para Noé, ele disse: esse aqui é diferente dos demais. Esse aqui é diferente. Esse aqui, neste aqui eu tenho motivos para me alegrar. E então, o texto vai nos dizer que Deus tomou uma providência muito interessante, que nós vamos encontrar também no capítulo 6, quando Deus diz a Noé o seguinte. Estejam comigo, por favor, a partir do verso 11, vai dizer o seguinte: a terra estava corrompida. Gênesis 6, verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos estavam corrompidos, haviam corrompido o seu caminho na terra. E Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. E ele vai dar todos os detalhes aqui desta obra. Eu tomei conhecimento de que recentemente, ou seja, não faz muito tempo assim, foi construída uma réplica exata da Arca de Noé nos Estados Unidos. E tem sido realmente um ponto turístico lá, muita gente tem ido lá, eu não conheço, eu nunca estive lá. Mas assim, ela procura reproduzir exatamente todos os detalhes descritos por Deus aqui. O texto diz aqui ainda no verso 22, foi o que Noé fez.
conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. É interessante perceber, meus irmãos, algumas qualidades, algumas características da família que é preservada por Deus em meio às tempestades da vida. Nunca choveu tanto sobre a terra como choveu naqueles dias do dilúvio. Uma tempestade terrível, terrível. E todos nós estamos sujeitos a enfrentar tempestades. Jesus conclui o seu Sermão do Monte fazendo uma analogia interessantíssima a respeito de duas casas. Ele diz que aquele que ouve a sua palavra e a põe em prática é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre um fundamento sólido. E a tempestade vem, mas a casa permanece de pé porque tem alicerce, tem fundamento. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia, sem alicerce. O alicerce você não vê. Nós não estamos vendo o alicerce aqui dessa construção deste lindo templo. Mas sabemos que ele existe. Sabemos que ele existe. E ele faz toda a diferença na hora da tempestade. Toda a diferença. A casa que não tem alicerce cai. A casa que não tem alicerce está fragilizada diante das tempestades da vida. Então, quais são as características dessa família que permanece, que é preservada, que é mantida, apesar das tempestades, em meio aos dilúvios, em meio às tempestades da vida? A primeira característica que eu vejo aqui é justamente a condição, a disposição de ouvir a voz de Deus e obedecer. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus falou com Noé que destruiria o mundo da sua época. Deus alertou Noé sobre a destruição que estava por vir. A palavra de Deus foi instrumento para a preservação da família de Noé. Hoje nós precisamos, meus irmãos, resgatar o valor da palavra de Deus para a nossa família. Temos vivido dias de verdadeiro analfabetismo bíblico, que tem gerado uma série de situações difíceis no meio do povo de Deus. Isso me faz lembrar da palavra de Jesus aos saduceus: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos dos nossos erros advêm justamente na falta de conhecimento da palavra de Deus, falta dos princípios que devem reger a nossa vida, falta dos valores, do conhecimento dos valores da palavra de Deus. E assim a gente começa a viver em função de coisas, de valores que não tem nada a ver com aquilo que Deus valoriza, com aquilo que realmente é importante para Deus. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, são o maior tesouro que nós podemos ter na nossa casa. O maior tesouro que nós podemos ter na nossa casa. E é justamente por isso que Deuteronômio capítulo 6 nos ordena, dizendo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás a teus filhos, sentado em tua mesa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, as atarás nos umbrais das tuas portas. Tu as inculcarás em teus filhos. Tu as inculcarás em teus filhos. Nós precisamos desta palavra, porque esta palavra é o maior tesouro de uma família e de uma igreja. Alguém disse que fez uma diferença interessante, mais ou menos assim, em relação à herança e legado. Herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é aquilo que você deixa dentro dos seus filhos. Herança é aquilo que você deixa para os seus filhos em termos de bens materiais. Legado é aquilo que você deixa dentro
deles. Tu as inculcarás a teus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos. E esse é o grande desafio de compartilharmos a palavra de Deus, compartilharmos a palavra do Senhor. A gente teve uma experiência interessante na nossa casa, na nossa família. Eu tenho 4 irmãs, e a minha irmã abaixo de mim, antes de casar, ela passou, creio que uns 10 meses na nossa casa, um período de transição no seu trabalho ministerial. E aquele período foi um período em que ela abençoou o Marcos Felipe com muitas Bíblias. Paulo Vitor ainda não tinha chegado, e ela presenteou o Marcos Felipe com muitas Bíblias. E a gente conseguiu se encontrar agora, porque ela mora em Moçambique, e tem servido lá como missionária, e ela disse assim para mim: olha, avisa ao Marcos Felipe que a primeira Bíblia da Rebeca é por minha conta. É por minha conta. Eu já estou preparando a Bíblia da minha sobrinha neta. Então, a gente precisa pedir a Deus a graça de inculcar essa palavra no coração dos nossos filhos. Da mesma forma, na vida da igreja, a palavra de Deus é o maior tesouro de uma igreja. A igreja pode perder muitas coisas, mas no dia que ela perder a palavra de Deus, ela deixa de ser igreja. E, inclusive, à luz da experiência do sacerdote Ilquias, que encontrou o livro da lei perdido dentro do templo, da mesma forma a igreja pode ter o livro da lei perdido dentro do seu templo. As pessoas podem estar no templo, mas com a cabeça alienada da Escritura, alienada da palavra de Deus, alienada daquilo que Deus está nos dizendo. O sacerdote levou o livro a Josias. Josias pediu para que aquele livro fosse lido. E quando terminaram de ler o livro para ele, ele rasgou suas vestes em um sinal de pranto, de tristeza. E disse do fundo da sua alma: estamos perdidos, porque desobedecemos a palavra de Deus. O que teria sido de Noé se ele simplesmente tivesse ouvido a palavra do Senhor e não tivesse praticado, não tivesse colocado em prática? O que teria sido dele? O que teria sido da família dele? O dia em que a igreja perde a palavra de Deus, ela deixa de ser igreja. Sem a palavra de Deus, poderemos nos tornar uma confraria, um clube, qualquer coisa semelhante, mas nunca seremos uma igreja que procura ouvir e seguir os ensinos de Jesus. Antes que a igreja se encontre com a palavra de Deus, a família precisa encontrá-lo. O detalhe mais interessante e mais importante é o que eu faço com a palavra de Deus. O que eu faço com a palavra de Deus? Se recebemos uma palavra do Senhor, o que faremos com essa palavra? Noé ouviu a palavra de Deus e preparou uma grande arca para a salvação de toda a sua família. Ele poderia ter ouvido e não obedecido. De nada adianta ouvir a voz de Deus sem obedecer. De nada adianta saber o que é pecado e continuar pecando. Se temos conhecimento da verdade, continuamos no erro, só a misericórdia de Deus para nós. Quanta dor a família certamente enfrenta por causa da desobediência à palavra de Deus. Quantas consequências terríveis poderiam ter caído sobre Noé e sua família. Sua família poderia ter perecido juntamente com todas as demais, mas foi salva porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Warren Wiersbe diz que Noé era um homem obediente. Uma das principais mensagens das Escrituras é que não devemos apenas ouvir a palavra de Deus
mas precisamos também lhe obedecer. De fato, Noé foi obediente com toda a sua casa, e a sua casa não foi destruída quando veio a tempestade. Sua casa, em termos de família. A obediência salvou Noé e a sua família. Não foi fácil para Noé e sua família obedecer a Deus, pois o resto do povo era desobediente e rebelde. Noé andou com o Senhor, trabalhou para Ele, deixou que Deus operasse no seu tempo. Uma geração inteira se perdeu, a geração de Noé, simplesmente porque não quis ouvir a voz de Deus e obedecer. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Nínive, quando Jonas realizou uma grande conferência evangelística, em 3 dias peregrinou por toda a cidade, pregando o arrependimento, desde o rei até o homem mais simples daquela cidade, todos se arrependeram, todos se converteram. Mas Noé não passou 3 dias, passou 120 anos pregando. 120 anos pregando, e aquela geração inteira resolveu não dar ouvidos à voz de Deus. Alexander MacLaren, grande comentarista inglês, ele disse que durante 120 anos, os zombadores riram. As pessoas de bom senso, entre aspas, imaginaram o que estaria acontecendo, e o santo paciente prosseguiu martelando, cobrindo de piche a sua arca. Porém, numa certa manhã, a chuva começou, e aos poucos, de algum modo, Noé não parecia tão tolo. A zombaria já não era mais a mesma quando as águas chegaram à altura dos joelhos. O sarcasmo enroscou-se em sua garganta quando se afogavam. Noé poderia ter ouvido e adiado, deixado para depois a sua obediência. Mas como disse o Avery Willis, adiar a obediência também é desobediência. Adiar a obediência também é desobediência. Às vezes entramos em crise com Deus porque não conseguimos ouvir a sua voz, parece que Deus se calou. Mas a questão é, e aquilo que Ele já falou conosco, nós fizemos? Pare um pouco e pense, na última vez que Deus lhe deu uma ordem, você já cumpriu? Você já cumpriu? Já fez o que Deus mandou? Como você espera que Deus fale de novo se aquilo que Ele falou antes você ainda não fez? Quais foram as últimas ordens que Deus lhe deu e você ainda não obedeceu? A salvação de Noé e da sua família dependeu da sua obediência à palavra de Deus. Noé e sua família poderiam ter ignorado a palavra de Deus. Afinal de contas, Deus só falou com eles. Noé foi minoria. Saiba que se você decidir lutar pela preservação da família, você fará parte de uma minoria que ainda busca os valores de Deus para a sua vida em família. Noé deve ter sido considerado um louco para as pessoas do seu tempo, especialmente por conta desse tempo, prazo, até se cumprir a promessa. Hoje nós somos extremamente automatizados. Estamos acostumados a apertar botões e as coisas acontecerem diante de nós, né? Diante de nós. Tudo automatizado, né? Já existem fábricas hoje 100% automatizadas e 100% robóticas. Na China, inaugurou recentemente um hospital 100% robótico. Tudo automatizado. E a vida vai virando essa loucura, essa agitação tão grande. E quando a gente pensa numa promessa que levou 120 anos para se cumprir, quantas crises é possível que Noé tenha vivido? Aí você vai dizer, pastor, mas
Noé também viveu quantos anos, né? Naquela época as pessoas viviam 300 anos, 600 anos, 500 anos e tal. 120 anos seria mais ou menos aí um quarto da vida da pessoa, um quinto da vida da pessoa. Tá bom, então imagine que uma pessoa viva 100 anos, um quinto, 20 anos. 20 anos para se cumprir uma promessa, você acha que é um tempo bom? 20 anos esperando que algo aconteça, que Deus lhe prometeu hoje, que vai acontecer só daqui a 20 anos. Nós que estamos acostumados a resultados imediatos e achamos que tudo tem que acontecer no nosso tempo e do nosso jeito. Noé perseverou em obedecer a Deus. Ele deu ouvidos à voz de Deus e perseverou. Hoje, quando ouvimos tantas vozes, tantos conselhos, tantas ponderações, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, porque é Deus quem nos orienta e Deus é quem deve guiar, orientar a vida em família. Deus foi quem salvou a família de Noé do dilúvio, é Ele quem tem poder para nos salvar da tempestade que tenhamos que enfrentar neste tempo e nos conduzir salvos para o seu reino. Você e sua família, busquem juntos a orientação de Deus. Ele quer falar ao coração de vocês, Ele quer revelar os planos que Ele tem para vocês, Ele quer confortar os seus corações em meio à dor, em meio às adversidades da vida, quer ministrar uma palavra de paz e de esperança ao seu coração. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Jesus disse: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam e a obedecem. Se Noé não tivesse dado ouvidos à voz de Deus, certamente teria perecido juntamente com toda a sua família. A nossa família pode, da mesma forma, afundar no mar da vida, se da mesma forma não obedecer à sua voz. Quantas dores poderiam ser evitadas simplesmente se decidíssemos obedecer a Deus. Lembre-se que o bem-estar da sua família depende da sua obediência incondicional à palavra de Deus. Deus preserva a família que obedece, que ouve e obedece a sua voz. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos nesse momento para falarmos com Deus, falarmos com o Senhor. Ele está aqui entre nós e a pergunta é: o que Deus já falou com você e porventura você ainda não obedeceu? Qual foi a ordem que Ele lhe deu e você ainda não cumpriu? Talvez você esteja dizendo: Deus, tem tanto tempo que Tu me deste uma promessa. Renova a minha fé. Ajuda-me a perseverar como Noé perseverou. Ajuda-me a não desistir de crer, não desistir de confiar, permanecer, perseverar para o meu próprio bem, para o bem da minha casa, para o bem da minha família. O bem-estar da sua família, da minha família, da nossa família, depende da nossa obediência incondicional à palavra de Deus.
Pai Celeste, Deus bendito, obrigado por esse exemplo tão precioso que temos na Tua Palavra com a vida de Noé. Quantas lições nós conseguimos, nós podemos aprender com ele. Quantas lições. E uma delas, Deus, é esta: Noé ouviu a Tua voz e obedeceu. Por isso sua família foi salva. Por isso sua família foi preservada. E a família é preservada diante das tempestades quando se dispõe a Te obedecer, a ouvir e obedecer. Ajuda-nos, Pai. Mais do que ouvir a voz do nosso coração, que é enganoso, mais do que ouvir as vozes dos nossos amigos, dos influenciadores deste mundo, mais do que ouvir, ó Deus, tantas pessoas que nos rodeiam, que estão ao nosso redor, nós queremos ouvir a Tua voz e queremos Te obedecer. Ajuda-nos neste propósito. É bem verdade que muitas vezes a Tua Palavra irá exigir de nós coisas que nós certamente, ó Deus, temos o maior apego. Muitas e muitas vezes a Tua Palavra vai exigir renúncia. Renúncia a coisas que são importantes para nós, mas que não têm nenhum valor para Ti. Por favor, Deus, ajuda-nos a ouvir a Tua voz para ajustar nossas vidas ao Teu propósito, ajustar os valores da nossa casa, da nossa família, aquilo que Tu queres, aquilo que Tu desejas para nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Limpa, ó Deus, os nossos corações de tudo aquilo que não provém de Ti. Em nome de Jesus, nós pedimos e suplicamos. Ajuda-nos a Te obedecer. Ajuda-nos a Te ouvir e obedecer. E desta forma, preserva as nossas famílias diante das tempestades da vida. É o que Te pedimos e suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, nosso Deus.